Opa, sejam bem-vindos mais uma vez ao Universo Antares. Eu sou o Panda, estamos aqui para o quarto vídeo da nossa série de vídeos até o fim do mundo, até o fim dos tempos, até a volta, vocês sabem quem, enfim. É, Vou aqui falar com vocês sobre teatro. Não vou falar sobre tragédia, calma. Não tem Aristóteles, não tem tragédia, nada disso. É teatro de forma mais ampla. Também não vou falar sobre comédia, eu vou falar aqui sobre um pequeno diálogo que eu li num livro chamado A Arte do Teatro, de um escritor que se chama Edward Gordon Craig. Eu imagino que ele seja irlandês ou britânico, né? Edward Gordon Craig, né? Enfim. Esse diálogo, se não me engano, foi lançado em 1905. Eu não sei se ele foi escrito em 1905 e em 1905 e lançado em 1911, mas assim, entre 1905 e 1911, esse diálogo foi escrito e publicado. Ponto, né? E nesse livro, que tem, dentre outras coisas, tem um pedaço, que é um diálogo grande, mas eu estou pegando só um pedaço aqui, né? Em que é um diálogo que acontece entre dois personagens. Um deles é um organizador, um diretor de teatro, o que a gente chamaria aqui na França de metteur en scène, né? Que é o diretor de teatro, vai? É o diretor de teatro. E, e um amador de teatro, alguém que ama muito teatro, gosta muito, mas que não entende bem de teatro. E aí, o diretor de teatro vira pro amador e fala assim: opa, então, a gente já percorreu toda a história do teatro, já te contei um monte de coisa, mas me diz aí, o que que você acha que é o teatro? O amador de teatro diz: bem, imagino que a essência do teatro seja o drama, né? A encenação dos atores. E aí o diretor vira para ele e fala: não, pera aí então. Então você está me dizendo que a parte equivale ao todo? Porque assim, nós dois concordamos já que o teatro tem tanto a cena, né, que é o palco, tem a cenografia, que são os enfeites de palco, tanto as luzes, enfim, o material técnico que ajuda também, né, a iluminação, o som, enfim, tudo isso. Tem o drama, né, que é performado pelos atores, que acabam se transformando em personagens quando fazem o drama, quando performam suas ações. Tem também o texto, que é o que chama de peça, né, que é o texto escrito. E também tem a dança, né, que é algo que não depende do teatro, mas que faz parte. É normal o teatro, desde a da antiguidade grega até durante muito tempo, e hoje em dia também, em algumas peças, é normal ter dança. Embora a dança tenha se tornado cada vez menos recorrente, né? A dança tenha migrado para a ópera, né? A ópera que é música e dança direto, e o teatro, como a gente imagina, que nem sempre tem dança. É cada vez mais raro ter dança, mas ainda tem. Já tinha desde muito tempo e ainda tem. Teve por muito tempo e ainda tem, então, né, não tem como separar a dança. Ela é contingente para o teatro, mas ela faz parte. Ela está ali. E aí, o diretor, frente à primeira resposta do amador de teatro, ele fala: pô, então a parte é igual ao todo? Todo o resto não conta? E aí o amador fala: bem, então, assim, se não é o drama, né, se não é a performance dos atores, então seria o quê? A cena, o palco? Mesma pergunta. Ele fala: então, a, você acha que só porque tem um palco já é teatro? Então a gente bota um palco ali, não tem ninguém performando, não tem texto, nada, nada, nada. E aí, uma terceira resposta seria a de que a peça é o texto. A peça não, desculpa. De que o teatro é a peça, o teatro é o texto, né? Só que o texto, né? O texto é literatura. E a literatura é uma arte. Então, como que duas artes podem ser a mesma? Como que teatro e literatura podem ser a mesma coisa? Estou falando de teatro, né? Para esse personagem, e imagino que para o autor do texto, né? O autor do, desse diálogo, né, que é o Craig, eu imagino que ele acredita que o teatro é uma arte separada da literatura. São duas coisas diferentes, duas coisas que são combináveis, que conseguem, se casam juntas, podem até ter surgido juntas, podem ser muito, muito fortes juntas, mas que são independentes, né? E aí o amador de teatro fala, bem, eu não sei, me diz você, o que que é a essência do teatro?
E aí, o organizador, o diretor de cena, o diretor de teatro, vai falar o seguinte: olha, amigo, meu caro amador, meu caro pupilo, meu caro padawan, o teatro, ele não é nenhuma dessas coisas e nada além dessas coisas. O teatro, ele é tudo isso junto. Tudo isso junto. Nenhuma dessas coisas é mais importante que a outra. Por quê? Porque se você tem só dança, é dança. Se você tem só um palco, porque dança você não precisa de palco. Você pode dançar no meio da rua, você pode dançar em casa, você pode dançar num palco também. A dança é dança, não interessa onde você performa a dança. Isso realmente não interessa. Você pode apresentar, ainda que possa ser difícil, você pode apresentar a, a, a ópera Lago dos Cisnes do Tchaikovsky no meio de um planalto. Tem um planalto, se você tiver gente suficiente, você vai dançando aquilo ali e pronto, fez. Ninguém viu, não tá num palco, não tem decoro, nada, mas é dança. Ué, vai falar que não é? É dança. Quanto à cenografia e palco, você consegue construir uma cenografia e palco sem que ninguém esteja dançando. Você não precisa de ninguém dançando para fazer isso, não precisa que nem ninguém dance depois. Quantos palcos aí não existem no mundo que estão vazios, né? Então, o meramente ter um palco e meramente ter gente dançando, ou gente dançando no palco, não é suficiente. E quanto às peças de teatro e quanto ao texto? Bem, é, Shakespeare escreveu peças, né? Mas o trabalho do Shakespeare como, como dramaturgo, como não dramaturgo, mas como escritor, como poeta, acaba, né, assim, em relação a Shakespeare, né, acaba nas 38 peças que ele escreveu. O Shakespeare escreveu 37 peças e um último volume são os sonetos e poemas dele, né? Então ele escreveu 38 obras. O trabalho de escritor, o trabalho literário do Shakespeare, acabou ali. Aquele foi o trabalho literário dele. Aquilo ali e o que mais ele escreveu e a gente perdeu. Né? Que ele acabou não sendo publicado, ou que ele perdeu, que se desfez no tempo, ou que está sumido por aí, ninguém sabe que é dele, enfim. O trabalho dele como escritor literário, como poeta, é esse. Acabou. Agora, o trabalho dele como dramaturgo começa quando ele, usando aquele texto, né, dirige os atores para agir de uma certa maneira, para fazer de um certo jeito, faz com que o cenário seja de uma maneira tal, que o palco seja em tal lugar, né? Então, o trabalho, a dramaturgia é diferente do, ela é complementar, mas ela é diferente e ela, segundo o personagem do regisseur, né, do organizador, do diretor de teatro, a dramaturgia é diferente da escrita literária, é diferente da poesia. E sim, tudo que o Shakespeare escreveu é poesia. Tá? Todas as peças, tudo dele ele é poeta. Tudo bem que você pode chamar de dramaturgo, porque ele realmente ele dirigia pessoas, ele era cenarista, tudo, ele fazia tudo que a gente chama de dramaturgia, mas ele também era poeta. Né? O que ele escrevia ali era poesia. E então, ou seja, não pode ser nenhuma dessas coisas, não pode ser nenhuma dessas três, quatro coisas, porque ele inclui a dança também, né? Nenhuma dessas quatro coisas é o suficiente, né? Então, o que que seria o teatro? O amador teatro fala, então tá bom, eu entendi que é tudo isso, mas como que a gente poderia reconhecer uma obra de teatro? Né? Uma obra inteiramente teatro, como é que seria isso? E aí o diretor fala uma parada que eu acho muito interessante aqui. E esse vídeo acabaria agora, se eu fosse, acabaria daqui a 2 minutos, se eu fosse falar somente do que ele diz ali, ou do que ele diz em seguida. Mas eu também vou querer especular um pouquinho aqui com vocês. Vou fornecer para vocês uma especulação que eu fui entretando na minha cabeça conforme depois de eu ter lido esse livro e conforme o tempo ia passando eu ia pensando sobre isso, né, sobre diversas outras coisas e isso junto. Ele termina esse diálogo, essa parte do diálogo pelo menos, ele termina dizendo que a arte do teatro, ela ainda não existe. Naquela época dele lá, né, 1905, 1911, ainda não existia. Porque a arte do teatro mesmo, ela seria algo que você não poderia, você só poderia experimentar quando tudo aquilo ali estivesse junto e unido. E seria uma arte que não poderia ser experimentada de outra maneira. Não poderia. Porque eu posso, por exemplo, eu, eu
Eu poderia performar aqui o personagem, sei lá, do Hipólito, da peça Fedra, do Racine. E as pessoas entenderiam que eu estou performando ele. Eu estaria performando parte da peça, as pessoas entenderiam que elas estão vendo, mesmo que parcialmente, uma representação teatral. Eu poderia, não sei, sair dançando a coreografia do Lago dos Cisnes. Eu não sei fazer isso não, tá, gente? Mas imagina que eu tento fazer isso e que as pessoas percebem que eu estou tentando ou mesmo conseguindo fazer isso. Né? Então eu estou parcialmente apresentando para elas, né? Fazendo uma representação da dança do Lago dos Cisnes. Eu poderia também, não sei, eu acho que, não sei, subir em cima de uma plataforma, tipo, botar a plataforma no meio de uma praça, subir em cima ali, começar a andar para o lado para outras pessoas iam entender que aquilo ali parece um palco, né? É um solo acima do solo, tem alguém em cima, eu estou botando coisas, estou fazendo um cenário, as pessoas pensam, opa, vai acontecer alguma coisa. Tem um cenário aqui, o que vai acontecer? Vai ser uma apresentação de teatro, o que vai ser? Né? Então, ele diz que a arte do teatro, a verdadeira arte do teatro, que ainda não existe, ela seria impossível de reconhecer sem sem a própria presença dela. Um poema você reconhece quando alguém cita para você. Um pedaço de prosa você reconhece, como, sei lá, a frase prussiana. A frase prussiana ela é gigantesca, né? Então, e ela também é muito sutil e foca muito nos detalhes, assim, é bem bonita de ouvir. Então, alguém contando isso para você, se você já leu alguma obra do Proust, você entende. Você fala, você deve ser Proust, deve ser algum dos livros, alguma passagem da obra do Proust, da Busca do Tempo Perdido, deve ser isso, porque eu estou reconhecendo. Essa frase gigante é dele, né? Enfim, então o verdadeiro teatro ele seria reconhecido, ele não poderia ser reconhecido por essas pequenas partes, mas somente com o seu todo, né? Então, eu pensei o seguinte, porque ele acaba aí, ele começa a falar de outra coisa depois, o diálogo segue para outra coisa. E eu pensei o seguinte, falei, cara, como que daria para alguém conseguir ser algo como um escritor de teatro, né? Como que você poderia olhar para um papel, e eu só pensei na parte do papel, tá, gente? A parte da dança, da performance do teatro, do drama ali, do cenário, eu não entendo nada disso direito, então eu não perdi tempo pensando nisso. Eu pensei na parte da peça, na parte do que seria a parte poética do teatro. Eu falei, como que um autor de teatro, como que ele poderia ser reconhecido exclusivamente como autor de teatro e não como um e não como Shakespeare, que é reconhecido como poeta. Shakespeare, Racine são poetas, né? Mesmo que eles tenham escrito, tudo que eles escreveram foi praticamente teatro, né? A maioria gigantesca do que eles escreveram foi teatro, foi, foi, foi poesia dramática que a gente chama, né? Poesia para teatro, mas ainda assim é poesia. É poesia. Como que daria para fazer? Aí eu pensei assim, cara, imagina assim, você abre um livro e a primeira linha que você lê é algo como é, surge uma princesa com nome X, vou botar aqui de Penélope. Surge a princesa Penélope. Seu pai a encara, né, seu pai que estava no palco, olha para ela e pergunta como ela vai. Por que que ela está expressando tal emoção, emoção X, não falando qual é a emoção, não fala qual que é, expressando tal emoção em seu rosto. Penélope conta uma má notícia a seu pai. Isso na linha de baixo. Aí na terceira linha tá: seu pai não acredita em Penélope. Na quinta, né? Na quinta linha, Penélope insiste em dar mais detalhes. Na sexta linha, o pai de Penélope parece muito interessado nos detalhes. E ela expressa acreditar que ele está levando o que ela diz a sério, aquelas primeiras coisas que ela disse. A primeira notícia que ela deu que ele não levou a sério, ela acha que agora ela está expressando que ela está levando a sério, não, que ela está expressando que ela acredita que ele está levando a sério aquelas primeiras coisas que ela disse, porque ela disse as segundas. E na próxima linha, o pai de Penélope, que é tipo um rei, né, porque ela é princesa, né? O rei é, fala, olhando para alguma outra direção, que não a de Penélope, sobre o assunto secundário. Penélope
fala em direção ao público que, ainda que tenha que mentir para o seu pai, ainda que tenha que enganá-lo, precisa da ajuda dele. Aí, linha de baixo. Penélope, em seguida, fala com seu pai, focando primeiramente nos segundos fatos, naqueles detalhes mínimos que ele deu muita atenção, que ele levou como algo muito sério, e é, mencionando com ênfases repetidas os, a notícia principal que ela veio dar, que ele ignorou. O pai de Penélope sai do palco, né, sai do palco logo após gritar, né, falar muito alto, não gritar com ela, né, mas falar após confirmar muito alto que fará algo a respeito em relação aos detalhes que o interessaram. E quando ela, aí, linha de baixo, e quando Penélope tenta lembrá-lo mais uma vez da notícia principal, que que ela está dando ênfase, que ela veio primeiro contar aquilo para ele e que tentou dar ênfase de novo e que está tentando agora de novo dar ênfase, ela diz isso gritando enquanto ele está indo embora e ele confirma, porém mencionando, ele confirma mencionando aqueles detalhes que o interessaram. Ficou meio confuso. Eu sei que ficou confuso, não tem problema. Se você ficou confuso, se você está voltando esse vídeo várias vezes para entender, não tem problema. Mas assim, ainda que você entenda, ainda que você pegue esse vídeo aqui que eu falei, esses últimos 6 minutos, esses últimos 6, 7 minutos aqui, e que você anote cada coisa que eu falei, corrigindo e vê, linha tal, linha 2, 3, 4, ok? As linhas são assim, fala isso aqui. Você vai ler aquilo ali, você vai falar, cara, isso aqui não, sabe, é um esqueleto de uma história, né? Mas não é uma história exata. É um pouco mais que um esqueleto. Porque o esqueleto mesmo da história é você ter alguém que tem uma motivação e que tem um bloqueio. A pessoa lá quer alcançar alguma coisa e tem alguma coisa que a bloqueia. E a história acontece quando essa pessoa tenta fazer algo ou não em relação a esse bloqueio. A história começa com a relação entre o desejo e o obstáculo. Então, não sei, quando é, Hamlet ele deseja matar o seu tio, né, para vingar a morte de seu pai, porém ele escolhe se fingir de louco, né, e fazer outras coisas. Ele está lidando com o obstáculo de uma certa maneira. Se ele pudesse, sei lá, só apertar um botão e esse botão ia matar o tio dele e ninguém nunca ia saber que foi ele que matou, ele só, puf, apertava. Mas aí ele pode ter um medo, né? O medo de, opa, não, mas se eu não souber se eu matar ele e ele for inocente, eu quero primeiro saber se é ele mesmo. Então, digamos que tem outro botão antes desse, que esse primeiro botão, né, quando o Hamlet apertar, ele vai ter toda a convicção do mundo sobre essa verdade, sobre se o tio dele é ou não o assassino do pai dele. É isso ou não? Ele vai apertar para saber isso. E aí em seguida ele pode apertar o botão seguinte ou não. Né? E isso já seria uma história, seria uma péssima história, seria um Hamlet terrível, mas seria uma história. Graças a Deus o Shakespeare escolheu contar essa história de outra maneira. Né? Mas a história que eu contei para vocês, ela vai um pouco além disso. Né? Ela vai um pouco além de ela, obviamente, né, você tem desejos, por exemplo, a Princesa Penélope, que eu inventei aqui, tá? Princesa Penélope, não é a Penélope do Odisseu, não, tá? Eu peguei o nome Penélope e inventei uma coisa, não tem nada a ver com a Penélope do Odisseu. Até porque a Penélope do Odisseu não é princesa, é rainha. Essa é a diferença. E o pai dela já devia estar morto há muito tempo na história da Odisseia. Enfim, né, voltando aqui pro papo. É, nessa história que eu contei pra vocês, eu não digo o que é que exatamente acontece. A expressão que aparece no rosto da Penélope, eu não contei qual é. A mensagem que ela conta, a mensagem principal, eu não contei qual é. E os detalhes secundários, que também são verdadeiros, que estão atrelados, que são subordinados à mensagem principal, eu também não contei o que é. Eu nem sei o que que é. Porém, eu fiz um texto aqui, eu inventei, agora eu tinha inventado há umas horas atrás, eu inventei esse texto, que seria uma maneira de que você poderia dar esse texto para uma trupe aqui na França chamam de comediantes, né? Ele é comedian. Mas o comediante aqui na França não é só quem performa comédias, não. O pessoal que faz tragédias também chama-se comediante. Aqui é algo bem comum, acho que na Europa. Na Europa, normal é chamar de comediante, né? Comediante não é somente o cara que conta piadas, mas é primeiramente, mais antigamente,
é o pessoal é, que performa obras dramatúrgicas, né? Então o cara sabe, que performava o Hamlet, né, que é uma tragédia, ou que performava o Rei Lear na obra Rei Lear, né? Ele era um comediante, embora não contasse piadas, não naquela peça pelo menos, né? Independente de ele contar piadas, ele era um comediante. Então vou falar que comediante, mas é desse jeito, tá, gente? Entenda que é isso aqui. É, uma trupe de comediantes, de atores de teatro, eles poderiam pegar aquele texto e falar, tá bom, a gente vai preencher isso aqui como a gente quer. Então a trupe, não sei, a trupe daqui de Bordeaux, onde eu moro, né? É uma trupe daqui, ela ia pegar esse texto e ia falar, tá, a emoção que ela vai sentir é, não sei, de alegria. Emoção de alegria. Ou uma outra trupe, a trupe B, não sei, de Toulouse, que é uma cidade próxima daqui de Bordeaux, vai dizer que ela sentiu, não sei, raiva. Não foi alegria, foi raiva. Ela foi contar uma notícia ruim. É isso. E o rei, ele finge que não ouviu dessa maneira aqui. Ele vai fazer assim, o rei, quando eu falei que ele comenta sobre outras coisas, ele ouve aquela notícia e fala, ah, isso não é nada não, ele não leva tão a sério, né? E diz algumas coisas, diz razões pelas quais não leva a sério. Eu não tinha falado isso antes, mas estou adicionando agora, né? Diz razões pelas quais não está levando a sério. As razões que a trupe A vai inventar vão ser diferentes, ou, por coincidência, vão ser semelhantes ou mesmo semi-idênticas à que a trupe B fez. Entende? Então acaba que, se eu pegar esse texto todo e apresentar para uma pessoa que quer somente ler, a pessoa que, como eu, por exemplo, eu gosto de ler as peças do Shakespeare, do Racine, do Molière, do Beckett, do Ionesco, do Aldo Modine, eu gosto de ler as peças dele, eu gosto tanto de ver representações quanto de ler no papel. Eu gosto, assim, eu posso pegar ali Romeu e Julieta, Shakespeare, leio e eu adoro, mesmo que não tenham atores e atrizes, né? E existem representações que são muito agradáveis, outras que não são, outras que realmente não são. Então, eu posso simplesmente pegar a peça, né, a peça que não é a representação, a peça é o papel, o texto. Eu posso pegar só o texto, lê-lo e pronto, acabou. Porém, nessa hipótese aqui que eu dei, nesse texto hipotético que eu construí aqui com vocês aqui no vídeo, não dá para fazer isso. Porque você vai ler a peça e você vai ter que, a cada momento, preencher o que está acontecendo. Você vai ter que vai ter um esforço gigantesco para fazer isso. E é um saco. Um saco. Não um esforço para entender, um esforço para inventar. Você vai ter que inventar. A cada momento você vai ter que inventar o que está acontecendo. Vai ter que inventar. Ou seja, você dificilmente, talvez impossivelmente, vai conseguir alcançar aquilo que a gente chama de gozo estético, né? Que é o aproveitamento da arte, né? Que a arte causa, que é a beleza, ou que é o interesse da arte de causa, né? Que é a eureka, enfim, da arte causa. E aí acaba que você fica dependente de outras pessoas que estejam interessadas em botar tijolos naquele cimento, como se desse só o cimento. Eu tô dando só o cimento para um bando de pedreiros e eles estão botando os blocos que eles querem. Uns querem fazer com, não sei, com pedra bruta, outros querem fazer com, não sei, com tijolos, aqueles laranjinhas normais, outros querem fazer com madeira, não sei. Cada um quer fazer a sua maneira, eu só dei o cimento, eu só dei as ligações. Eu só falei assim, ó, vai ser assim, assado, desse tamanho aqui, a peça vai daqui até aqui, os personagens são tais, mas o que eles sentem, as emoções que eles sentem, as expressões que eles expressam, as falas que eles dizem, as informações que eles passam, nada disso eu defini. Eu posso falar que um personagem fez um gesto. Eu digo, não sei, o rei fala com o seu conselheiro, o rei que é o pai da Penélope, né? O rei fala com o seu conselheiro e faz um gesto. O conselheiro se espanta com o gesto do rei. Né? Então, eu disse a emoção que ele está sentindo. Ele se espanta com o gesto, mas qual gesto que é? Não sabemos. Eu defini um pouquinho. Ele se espanta, ok. Eu falei emoção. Não falei ele reage ao gesto do rei. Eu falei ele se espanta, ok. Defini um pouquinho. Com o gesto que o rei faz. Não falei qual o gesto. O rei repete o gesto. E só que dessa vez o conselheiro não se espanta. O rei conversa com o conselheiro sobre o que ele e Penélope falaram
E antes do conselheiro, e o conselheiro acata, e antes de ir embora, o rei o chama mais uma vez e performa novamente o gesto. E dessa vez, o conselheiro esboça, mesmo que esboça de maneira quase imperceptível, uma emoção. Qual emoção que é? Se ele está se espantando de novo, se agora ele está achando engraçado, se ele está com raiva, se ele está incomodado, o que que é? Não disse. Fica a cargo dos intérpretes, obviamente, interpretarem. Agora, se você for ler isso, se você for ler isso corrido, como, sei lá, como eu leria, não sei, é, o Macbeth do Shakespeare ou uma peça do Racine do Molière, ia ser um saco. Você ia ler isso e você fala, cara, não aguento mais que isso, cara. Isso aqui é chato demais. Porque ele não me conta o que está acontecendo. Eu não sei, eu não estou entendendo. Eu entendo um pouco, eu consigo ter um vislumbre do que pode estar acontecendo, mas é hipotético demais para eu conseguir. É hipotético demais para eu conseguir rapidamente imaginar. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso eu pegar um romance e ler. Eu pegar uma peça de teatro clássica e ler. É muito mais fácil. Mas aí daria para você dizer que aquilo ali é uma peça, que é um texto, né, um texto totalmente de teatro. Impossível você conseguir ler aquilo ali sem modificá-lo, né, sem você, sei lá, preencher ali a Penélope de X, o rei esboça tal emoção, o conselheiro, não sei, fala tal coisa, né, quando a carta, enfim. Seria impossível. Só não teria jeito. Você teria que ir rabiscando o livro ou criar um documento no Docs e ir preenchendo ali, né, escrevendo. Você ia ter que criar uma obra. Você ia ter que criar uma obra para conseguir ler e se divertir. E, convenhamos, não é isso que você quer fazer. Você quer ler uma obra já pronta. A menos que você seja uma trupe de teatro. Uma trupe que quer um esqueleto, que quer fazer algo que eles podem dizer que é deles, mas que possui base. Essa base foi criada por esse autor. E aí, qual que seria o grande desafio do autor? O desafio do autor de teatro, né? Do autor de peças de teatro. Qual seria o desafio dele? Porque fazer isso parece fácil, né? Aí que tá. Se ele tem que escrever em linhas gerais, dando margem, né, abrangindo e restringindo as margens de interpretação aqui e ali, os melhores autores seriam aqueles que conseguem, com os seus esqueletos de história, com os seus textos puramente dramatúrgicos, que ele consegue proporcionar a possibilidade das peças mais frutíferas, das peças que mais fazem sucesso entre o público, que as pessoas mais gostam, que são mais aclamadas pela crítica, que duram muito mais tempo. Seria isso, né? Então, você diz que não, o trabalho do cara é fácil, faz o mesmo que ele. Ele escreveu algo em linhas gerais, que você lê ali, você entende perfeitamente o que está sendo, as palavras que estão sendo ditas, mas ele fez de um jeito, ele fez um certo encadeamento, fez de uma certa maneira que quase que impossibilita performances ruins. Embora essas performances ruins também sejam válidas, quase as impossibilita. É alguém que consegue, compreende tão bem a arte da limitação dramática que, mesmo escrevendo em linhas gerais, o que acontece de maneira bem genérica, o que acontece, ele consegue fazer um encadeamento muito bom e original. Uma coisa que talvez a gente, não exatamente, mas raramente consiga encontrar na literatura. Algo que seja tão criativo quanto, não sei, a Divina Comédia de Dante, ou quanto o teatro shakespeariano, ou quanto os personagens de Dostoiévski, né? Algo que seja realmente difícil de encontrar e impossível de encontrar de maneira suficientemente análoga, né? Mas enfim, tá dando meia hora de vídeo, eu acho que já foi o suficiente, né? O assunto principal ele acabou, né? Tudo isso aqui foi o assunto principal, mas o que eu queria trazer para vocês de início foram os primeiros 10, 12 minutos, e o resto foi essa especulação minha em cima disso, né? Mas espero que eu tenha ajudado vocês, espero que tenha saciado a curiosidade de vocês. É, Se vocês gostaram do vídeo ou não gostaram, joinha, se inscreve, ativa o sininho, comenta aí e continua seguindo a gente para você ver mais dos nossos próximos vídeos e lives e 1 milhão de coisas que a gente vai fazer. E espero que vocês tenham um bom dia. Muito obrigado, eu sou o Panda. Esse foi o quarto vídeo do Universo Antares e até mais.